O Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação do voto impresso nas eleições de 2014. Outra ação de destaque no Supremo Tribunal Federal no mês de novembro foi a que suspendeu uma norma que determinava a impressão dos votos nas eleições gerais de 2014. A Procuradoria-Geral da República era autora do pedido de suspensão e argumentava que a norma contrariava a Constituição, pois o papel com a comprovação poderia servir para a quebra do sigilo dos votos. Um dos exemplos apresentados pela PGR era o risco de falha na impressão, ou mesmo de travamento de papel na urna eletrônica. Neste caso, se fosse necessária a intervenção humana para solucionar o problema, os votos registrados ficariam expostos ao servidor da Justiça Eleitoral responsável pelo equipamento. A votação foi em caráter liminar e a relatora destacou que, neste momento, a PGR tem razão. Disse que o voto impresso afrontaria o segredo do voto, que é direito constitucional fundamental do cidadão, uma conquista destinada a garantir a inviolabilidade do querer democrático do eleitor, sem sofrer qualquer forma de pressão. O entendimento foi seguido por todos os demais ministros. Karina, a decisão foi em caráter liminar. Isso significa que ela ainda pode mudar e que a impressão do voto é uma esperança? Sem dúvida. Quando a gente fala que uma decisão foi tomada em caráter liminar, significa que o mérito ainda não foi analisado. Então, tudo pode modificar quando os ministros analisarem efetivamente o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, que fala exatamente dessa necessidade do voto impresso. Então, pode haver ainda uma esperança. Urgência e perigo de demora, né, são os fundamentos para que se pleitear uma liminar. Nesse caso, qual é o receio da PGR, né, para ingressar com a medida cautelar? A medida cautelar, ela buscava, de uma certa forma, que fossem impedidos o início da contratação e da aquisição desses equipamentos para as eleições de 2014. Porque todos sabem que essa prestação de serviço com a administração pública, ela tem que ser precedida por licitação, deve haver um planejamento orçamentário para que isso seja viabilizado. Então, para que isso não começasse a ser feito, foi pedido a liminar para impedir justamente que esses gastos já fossem efetivados e que no futuro, caso no mérito da ação direta de inconstitucionalidade, os ministros decidirem que efetivamente não haverá impressão do voto por violação de um direito fundamental, esses gastos que já foram efetivados não sejam perdidos. Então, é para evitar um custo que pode, no futuro, ser muito caro a toda a sociedade e um gasto desnecessário. Karina, quais os fundamentos e os princípios invocados para suspender a exigência do voto impresso? Por votação unânime, os ministros entenderam nessa liminar, vamos insistir nesse ponto, que o voto ele tem que ser secreto. E o sigilo do voto é uma garantia constitucional também de todo cidadão brasileiro. O voto secreto, ele garante tanto a democracia, garante que essa inviolabilidade da vontade do eleitor e ainda garante, afasta qualquer forma de pressão. Você não tem que provar que votou, o que poderia, segundo os ministros, segundo a própria ministra Carmen Lúcia, a relatora, poderia de uma certa forma violar esse sigilo do voto. Um princípio que foi aventado e que foi fundamental no voto da ministra Carmen Lúcia foi o princípio da vedação do retrocesso político. Nos direitos sociais existe também esse princípio da vedação do retrocesso, no sentido de que direitos que já foram adquiridos não podem ser revertidos, você não pode deixar de perder esses direitos, o que implicaria numa inviolabilidade de princípio da segurança, por exemplo, econômica, cultural, social, e implicaria também no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, invocando todos esses direitos fundamentais do sigilo do voto e esses princípios, é que, por unanimidade, os ministros entenderam que, a princípio, em caráter liminar, o voto impresso deve ser suspensa essa exigência. Karina, muito obrigado pela sua presença e seus esclarecimentos.